passando para compartilhar a poderosa palavra de Deus com vocês. E hoje, no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ele tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi retirada e perdoada o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Podemos aprender com esse texto de Isaías, do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, 5 grandes fundamentos para a nossa vida. Perceba que no versículo 1, Isaías está tendo a visão que foi no ano da morte do rei Uzias, ou seja, a nação estava aí sem o rei. Mas o texto fala que ele viu o Senhor no alto e sublime trono. Então nós podemos aprender que em dias de crises, Deus continua no seu trono reinando. Ainda que não haja reis e nem governo, Deus continua governando e reinando. O que podemos ver também nesse texto é a adoração dos serafins. Mesmo em meio ao caos, serafins, na visão de Isaías, adoravam ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ora, os serafins adoravam a Deus porque Ele é o único digno de honra, de glória e de louvor. O que Isaías percebe quando ele tem a visão de Deus no trono? Que ele é um pecador. Todos somos pecadores. Que a nação era pecaminosa. Ele estava diante de um Deus santo e os seus olhos viram o Senhor dos exércitos. Quando olhamos para Deus, a primeira visão que nós temos é de nós mesmos, que somos pecadores e que necessitamos da graça e do perdão de Deus. Quando nós olhamos também para esse texto, podemos perceber que um dos anjos que estavam ali pegou uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías para tirar-lhe o seu pecado. Então entendemos nesse texto que o perdão, ele vem de Deus. No Antigo Testamento fala-se de uma tenaz. Hoje no Antigo Testamento nós temos a cruz. Através do sangue de Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados e a nossa iniquidade ela é perdoada quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Deus. Nós também podemos perceber nesse texto que depois que é tocado seus lábios com uma tenaz, com uma brasa de fogo, Isaías vê ali na condição de pecador e vê que seus pecados é perdoado. Então há uma pergunta para ele: quem há de ir por nós? E aí Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ninguém pode fazer a obra do Senhor, ninguém pode ir se primeiro não reconhecer que Deus é que conduz a nação, é que Deus é que conduz as nossas vidas, é que Deus é que pode perdoar os nossos pecados. Temos lições grandiosas nesse texto que nós podemos aprender com a palavra de Deus. Deus possa estar assim abençoando você. Inscreva-se nesse canal, compartilhe a mensagem, curta essa mensagem, comente a respeito dessa mensagem. Deus abençoe você.